Filme de terror geralmente traz uma tensão e um medo quando a gente assistimos, principalmente quando a gente sabemos que esses filmes foram baseados em fatos reais. E é justamente sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. 7 filmes de terror que basearam as suas histórias em fatos reais. Olá, meu nome é Leilson e seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo do canal Curiosos a Bordo. E entre essa lista, o primeiro filme é O Exorcismo, que foi lançado em 1974. O autor William Pitt, que escreveu o livro que inspirou o filme, ele baseou a história através de um relato de um garotinho de 12 anos de idade chamado Roland Doe, que na verdade algumas pessoas acreditam que o verdadeiro nome desse garotinho era Robin Mahayon. E ele ficou bastante conhecido na sua cidade, Maryland, Estados Unidos, por causa dos eventos que aconteceram na sua casa. E segundo um artigo da Universidade de Georgetown, eventos estranhos começaram a acontecer na residência da família Doe, como por exemplo, desde pratos que voavam a barulhos estranhos que estavam acontecendo dentro de casa, e foi aí que começaram a ficar com medo e começaram a se preocupar com o que estavam acontecendo, porque barulhos em quartos onde ninguém estava, os pratos começavam a voar, as luzes começavam a ficar piscando, então eles começaram a ficar preocupados. E depois de muitas pesquisas, depois de muita preocupação, muito estudo, eles descobriram que as coisas começaram a ficar desse jeito depois que o menino Roland Doe começou a tentar conversar com o seu tio, que já estava morto através de um tabuleiro de Kinjou. E as coisas com o passar do tempo começam a piorar, pois o menino Roland, ele começa a ficar agressivo consigo mesmo, a se machucar e a também machucar as pessoas e ficar agressivo com as pessoas que chegavam perto dele. E a partir desse momento que ele é encaminhado para um hospital psiquiátrico e ele passa por 30 sessões de exorcismo, até chegar o momento em que ele é curado. O Exorcismo de Emily Rose, lançado em 2005, é outro filme que é baseado em fatos reais. Na vida real, o nome verdadeiro da personagem, que é interpretada por Emily Rose, é Anneliese Michel, e ela pertencia a uma família alemã que era bastante religiosa e católica. A menina, quando completa 16 anos de idade, ela começa a ter comportamentos estranhos, alegando ouvir vozes do além e até mesmo ver demônios. A menina chega a ser internada, entretanto os médicos não conseguem chegar a uma explicação para o caso da menina. Dizem que o estado de Anneliese ficou tão grave que ela começou a beber a sua própria urina e a comer insetos. Além disso, ela tinha uma grande aversão a crucifixo e por causa desse motivo ela foi permitida pela Igreja Católica a ser levada para um hospital e a passar por sessões de exorcismo. Ela passa por cerca de 60 sessões de exorcismo, entretanto não há resultado nenhum, antes ela só piora. E com o passar do tempo a menina vem a falecer por desnutrição e desidratação. Algumas pessoas vão dizer que o caso de Anneliese simplesmente era esquizofrenia muito avançada e infelizmente a menina não recebeu os devidos cuidados. Mas uma coisa nós sabemos, esse filme é baseado em fatos reais. Filme que já ganhou a sua terceira sequência é Annabelle. E para você que não sabe, sim, Annabelle ela é baseada em fatos reais. E ao contrário do que é apresentado no filme, a boneca não é de madeira. A boneca é de pano e é do modelo Roland Anne. Foi um presente de uma mãe para sua filha que se chamava Donna e que dividia um apartamento com a sua amiga porque já estava na faculdade. As coisas no primeiro momento foi mil maravilhas, mas com o passar do tempo, as duas meninas começaram a perceber coisas estranhas acontecendo ao redor da boneca. Como por exemplo, a boneca aparecia onde ela não era colocada. Manchas de sangue foi aparecendo junto com a boneca. E também na casa foi aparecendo bilhetes como "Me ajude, por favor, estou precisando de ajuda", e as coisas foram ficando mais sérias ao ponto que um dos amigos das duas estudantes quase ser estrangulado pela boneca e sendo deixados marcas de garras, arranhão em seu pescoço. É a partir desse momento que as duas amigas decidem a consultar um médium e é apresentada a um espírito
de uma menina que morreu no apartamento, era uma garotinha, e só estava querendo companhia. As duas moças, Donna e a sua amiga de faculdade, elas decidem deixar a menina no local por ter compaixão da menina. Mas as coisas vão ficando mais graves e é a partir desse momento que ela recorre a um padre, e esse padre indica ao casal Warren para que eles venham a fazer uma investigação e descobrir o que estava acontecendo na residência. Ao ponto que o casal vai investigar e descobre que a boneca não estava sendo possuída, mas estava sendo manipulada por um demônio fortíssimo. Então, eles fazem uma oração, eles fazem uma bênção e limpam o apartamento, e chegando assim, a boneca é levada para um museu e é guardada junto com várias outras relíquias mal assombrada do casal. E até hoje a boneca está dentro desse museu, está guardada por o casal, que no caso já faleceu, e agora sua filha toma conta dessa boneca e até mesmo pode ter visitas a esses locais. O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Sim, esse filme também é baseado em histórias reais. Na década de 40, pessoas começaram a sumir na cidade de Point Field, nos Estados Unidos. E o responsável por esse desaparecimento, segundo a polícia, depois de muita investigação, foi um homem chamado Edward Green. Esse homem ele tinha transtornos mentais e ele pegava mulheres, sequestrava as mulheres e levava para sua residência, para um celeiro, aonde ali ele fazia coisas absurdas com as mulheres, desde a desmembrar ou até mesmo tirar a pele dessas mulheres. Esse homem, por ter transtorno mental, ele alegava que via nas mulheres a sua falecida mãe. E era por isso que ele pegava essas mulheres e levava para sua casa, e fazendo essa atrocidade com ela, ele achava que estava tendo um contato maior com a sua mãe. Até mesmo quando a polícia chega no celeiro e vê aquela situação, ela fica amedrontada e fica aterrorizada com aquele acontecimento, e a polícia descobre que a veste que ele estava vestindo, na verdade, era a pele das vítimas. E ele alegava vestir essas vestes porque ele chegava mais perto de se tornar uma mulher. Eduardo ele foi internado e viveu o resto de toda a sua vida nesse hospital psiquiátrico, e ele morreu com câncer no pulmão em 1984. Horror em Amityville, que foi lançado em 2005. Essa história é uma das mais famosas entre todas as que foram contadas aqui. Isso porque o filme foi inspirado através da história de um rapaz chamado Ronald Defoe, que matou toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos e suas 2 irmãs. E ele alegou que fez tudo isso porque uma voz o obrigou que ele matasse toda a sua família e que ele viesse a cometer esse crime. Anos depois, a família Lutz se mudou para a mesma casa que aconteceu o evento, e coisas extraordinárias e bem estranhas começaram a acontecer dentro da residência. Barulhos por todos os lados, e além disso, a filha do casal começou a ter um amigo imaginário no local. As coisas foram se agravando e a família Lutz apenas ficou 38 dias na residência, porque elas não aguentou o que estava acontecendo. Entre coisas que voavam para um lado, barulhos que aconteciam sem ninguém estar no local, sua filha com um amigo imaginário. Tudo isso causou na família um sentimento de medo, e até mesmo o humor da família veio a mudar diante daqueles que estavam acontecendo. Então a família se retira da residência. Outras famílias vão para a mesma casa e alegam também que coisas sobrenaturais aconteceram nesta residência. E até mesmo, com o passar do tempo, uma foto é tirada da residência e é capturada uma criança com olhos demoníacos no local. A Hora do Pesadelo, que foi lançado em 1986. Mas calma, Freddy Krueger não existe. Na verdade, o filme foi inspirado através de um artigo que o diretor do filme, Wes Craven, leu, que estava acontecendo no sul da Ásia. Pessoas que morreram depois de irem dormir. Pessoas estavam morrendo porque estavam indo dormir. As pessoas, através de pesquisa, descobriram que as vítimas não tinham nada em comum, além do que todas estavam dormindo quando morreram.
Esse acontecimento foi tão marcante naquela região que ainda é relatado por uma criança dentro desse artigo que simplesmente ela tinha medo de dormir porque já estava vindo com sonhos estranhos e tinha medo de dormir e também morrer. Então, baseado nisso, o diretor do filme ele cria a Hora do Pesadelo e dá vida a esse personagem que marcou a história do filme de terror, que é o Freddy Krueger. A Maldição da Casa Winchester. Na história real, a Sarah Winchester, que era viúva e o seu marido era dono de uma empresa de armas, de rifles, e ele chega a falecer juntamente com a sua filha. Quando isso acontece, Sarah procura um médium para saber o motivo do seu marido ter morrido. E aquele médium vai falar que espíritos das vítimas dos rifles que era fabricado pela empresa do seu marido estavam furiosos e estavam querendo destruir com a família de Sarah, assim levando a sua filha e o seu marido. E a partir desse momento, Sarah ela decide criar uma mansão gigante para que esses espíritos malignos viessem a habitar e assombrar essa casa, essa mansão. Com isso, ela acreditava que os espíritos, por ter uma residência para eles habitarem e assombrarem, eles iriam se acalmar e por eles estarem acomodados e calmos, eles poderiam passar para o além. A partir dessa história, nasce o filme A Maldição da Casa Winchester. E aí, você já assistiu algum filme desse? Sabia que essas histórias que os filmes contam, na verdade, foram baseadas em histórias reais? Eu acredito que se você assistiu algum filme desse e não sabia, você agora está com medo. Porque eu também fiquei quando eu descobri de alguns filmes. Mas se você gostou desse vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que vocês conseguirem. Deixa aqui também o seu like, porque isso nos ajuda bastante. E fiquem ligados, ative a notificação para não perder mais nenhum vídeo. O meu nome é Leilson e esse foi o primeiro vídeo do canal Curiosos a Bordo.